Bom dia com muita alegria! Receba com carinho mais uma mensagem do Momento Maná do Céu com Raniele Oliveira. Nosso tema de hoje é o poder da oração. Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que seria a oração? É o ato de falar com Deus. E ela se baseia em 3 pilares. O primeiro, ações de graças. Segundo, diálogo. E terceiro, súplica. Para a sua oração ser bem-sucedida, você precisa sustentá-la nesses 3 pilares. A primeira, que é ações de graças, é o ato de agradecer, de louvar antecipadamente a Deus por aquilo que você ainda vai receber. Muitas pessoas fazem votos, promessas para realizar algo para Deus depois que recebem aquele pedido atendido. Mas precisamos fazer o contrário. Quando você ora, você precisa primeiro agradecer. Sabe quem nos ensinou isso? O próprio Jesus. Em João 11, versículos 39 a 45, conta o episódio que ele ressuscita Lázaro. E ele chega, Lázaro está morto, já tinha 4 dias. E ele chega diante do Senhor, no meio daquela multidão, e diz: Pai, graças te dou. Ele chega diante do Senhor dando ações de graças. Então ele não começou pedindo, ele começou: Pai, graças eu te dou. Obrigada, Jesus, por ter me ouvido. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da grande multidão que está em meu redor, para que eles creiam em ti, que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Nesses versículos podemos contemplar que Jesus, ele teve ação de graça no seu pedido, ele teve o diálogo com Deus e, por fim, ele clama. A oração que se baseia no fundamento firme e forte tem que ser sustentada pela ação de graça, diálogo e súplica. Quando Jesus disse, graças te dou, ele estava dizendo, obrigada, Jesus. Quando ele diz, Pai, eu disse isso por causa da multidão, para que eles venham a crer que o Senhor me enviou. Essa atitude mostra que ele está dialogando com Deus. E por fim ele diz, ele clama, ele suplica em alta voz. Os 3 pilares. E depois que ele faz essas 3 coisas, ele diz, Lázaro, sai para fora. E aquele homem ressuscita. Diálogo, então, é falar, se relacionar com Deus. Súplica é implorar, dizer em alta voz. Foi o que Jesus fez. Temos que aprender a entregar o sacrifício antes de pedirmos qualquer coisa. Primeiro agradeça. Primeiro faça o que precisa ser feito. Ah, mas e se não acontecer? Deus é Deus. Ah, mas eu orei e ainda não aconteceu. Você tem que ter um coração grato. Sabe, é muito interessante porque Jesus nos ensinou isso em todo o seu aspecto ministerial. Jesus primeiro se entregou como sacrifício. Antes de saber o resultado, antes de saber quantos filhos ele teria, quantos cordeiros, ele se entregou, sem esperar nada em troca.
faça isso. Mude a sua oração, mude o seu posicionamento diante do Senhor. Nem tudo que você orar, a resposta será sim. Sabe por quê? Porque o não também é resposta. Muitas das vezes nós oramos, pedimos coisas para o Senhor e acabamos frustrados. Simplesmente porque às vezes aquilo não é a vontade de Deus. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele é um Pai responsável. A obrigação dele não é fazer o que você quer, porque Ele te conhece. Muitas das vezes você diz, mas tanto tempo eu tenho orado, eu tenho buscado e nada aconteceu. Ei, nada sai do controle do Senhor. Deus, Ele não quer te perder. Então, muitas vezes você ora, você pede e a resposta é não. Pai, eu queria tanto isso. Não. Deus, eu posso fazer isso? Não. Porque Ele não quer te perder. Então, os nãos da vida fazem parte do processo. E precisamos compreender que a vontade de Deus não é fazer aquilo que nós queremos, mas é nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Então, se você está passando pelos processos dos nãos, diga sim para o Senhor. Diga para Ele, Pai, todavia que seja feita a Tua vontade. Eu quero isso, mas que seja feita a Tua vontade. Ninguém nos conhece melhor do que Deus. Nem você se conhece. Às vezes temos atitudes que nós não nos reconhecemos. Mas Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. E Ele sabe exatamente que determinadas respostas, se Ele te der, você vai perder o seu coração. Então, para não te perder, porque Ele te ama muito, é preciso, às vezes, você ouvir algum não. Para que você venha estar preparado para receber o sim na hora certa. Olha só, por que que muitas das vezes eu oro e não tenho resposta? Simplesmente porque às vezes você tem falado demais. A oração é um diálogo. Você já viu aquelas pessoas que você começa a conversar e a pessoa não deixa você falar? Parece uma bicicleta sem freio. Só a pessoa fala. E é exatamente assim que muitas das vezes nos encontramos diante do Senhor. Entramos para o nosso quarto, como diz Mateus 6,6, fechamos a porta no secreto e começamos a falar, a falar, a falar. E Deus está querendo também falar. Ele é o nosso amigo, consolador. E quando nós nos baseamos nesse diálogo, onde todos falam, nós podemos contemplar o que de fato Ele tem para nós. Então, muitas das vezes, você não está ouvindo o Senhor e até questiona, fala, nossa, eu tenho orado todos os dias, todos esses anos, e o Senhor permanece em silêncio. É claro que Ele vai permanecer em silêncio. Você não para de falar. Você não tira um momento para ouvir. Oração é relacionamento, é diálogo. Não tem como ter um diálogo se só uma parte fala. Chega de falar. Comece a ouvir o que Deus tem para você. Você não precisa correr atrás de profeta, de revelação, para ouvir o que Deus tem para falar. Feche a porta do seu quarto. Simplesmente fala, Senhor, hoje eu quero te ouvir. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Seja inconformado em relação a não ouvir Deus falar com você. Muitas pessoas se conformam, passam anos sem ter uma experiência com Deus. Isso é inadmissível. Como queremos ir morar com Deus na glória se aqui na terra não nos relacionamos com Ele? É necessário aprendermos esse princípio do relacionamento, do diálogo. A oração eficaz é aquela que você chega diante do Senhor com ações de graças, agradecendo antecipadamente.
É aquela que você inicia um diálogo, onde você fala e ele te responde. E você entra na presença dele com súplica, clamor, com intensidade. Essa oração há poder. Eu quero contar um breve testemunho para você. Se fosse contar em todos os detalhes, ficaria muito extenso. Então eu vou procurar resumir para você entender o poder da oração. Certa vez, eu e meu esposo adquirimos um veículo de um terceiro, há 8 anos atrás, mais ou menos, e com as dificuldades estávamos com medo de não conseguir honrar com aquele compromisso, de pagar as prestações. E por sermos muito corretos, decidimos vender o ágio desse veículo, para que não tivéssemos problemas. Assim fizemos. Vendemos o ágio para uma pessoa, para um terceiro, e ficamos de no outro dia fazer a transferência, toda a burocracia. Quando chegou o outro dia, que fomos à casa do rapaz, simplesmente ele havia se mudado. Ninguém sabia o paradeiro. Descobrimos que ele morava de aluguel naquele lugar. Passaram-se praticamente 2 anos. Nós atrás dessa pessoa e não conseguíamos encontrá-lo. Achamos a rede social dele, da sua esposa, e sempre mandávamos mensagem falando: olha, vocês compraram carro, e eles pararam de pagar as prestações. Então, ou seja, como nós compramos de um terceiro, o terceiro estava cobrando de nós uma solução, porque o nome dele ia ficar sujo. E nós, como pessoas corretas, ficamos angustiados tentando resolver a situação. Procurávamos o rapaz que havia comprado o ágio na internet, ele nos bloqueava. Então, naquele momento ali, nós ficamos muito angustiados, porque praticamente se passaram 2 anos. IPVA atrasado, as prestações não estavam sendo pagas. E certo dia, muito angustiados, porque precisávamos resolver essa situação, iríamos ter que pagar uma dívida de 18 mil praticamente e ficar sem um bem, sem saber onde esse carro estava. E certo dia, muito angustiado, aquele desespero de alma, porque nós precisávamos resolver isso. Já tínhamos tentado de todas as maneiras e o Senhor nos deu uma estratégia. Eu falei com meu esposo, falei: você crê que nós vamos orar aqui e Deus vai resolver essa situação? Ele: eu creio. Ajoelhamos na sala da nossa casa e ele, muito angustiado também, ele falou: não, você ora, eu vou concordar aqui. E nós começamos a orar. E eu lembro assim que Deus falou claramente comigo. Eu comecei a orar naquele momento, agradecendo ao Senhor. Eu falei: pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu entrei com ações de graças diante do Senhor. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. O Senhor está vendo, pai. E comecei o diálogo. O Senhor está vendo a angústia que está no nosso coração. Não estamos conseguindo dormir, estamos preocupados, estamos com o nosso coração muito angustiado. Senhor, por favor. Aí entrou o clamor, a súplica. Por favor, Senhor, que essa angústia que nós estamos sentindo no nosso coração, que o Senhor possa incomodar esse homem e essa mulher onde ele estiver, para que ele venha, Senhor Jesus, devolver esse carro, venha resolver essa situação, porque não podemos mais continuar dessa maneira. Aquilo ali foi o último grito de socorro. E Deus é tão maravilhoso que levantamos da oração, fui para a faculdade. Quando eu cheguei em casa à noite, por volta das 10h30 da noite, o telefone do meu esposo toca. E o rapaz liga, um DDD diferente. Meu esposo atendeu, era o rapaz que havia comprado o ágio do carro. Ele disse assim: olha, eu quero devolver esse carro para você. Só que eu tô no Piauí e não tem condições de eu levar esse carro em Goiânia. Então, se você quiser vir buscar, você vem. Minha mulher tá passando mal, tá angustiada, disse que tem que devolver esse carro. Começou a ficar angustiada aqui e me mandou ligar para você e devolver esse carro. Quem explica isso senão o Senhor? Aquela angústia que nós estávamos sentindo,
O Senhor incomodou eles lá, a mais de 2.000 quilômetros de distância. E o Senhor nos deu provisão de pegar, o avião, de ir lá no Piauí, de retornar com esse carro. E para honra e glória do Senhor Jesus, a nossa oração foi atendida. Porque nós chegamos diante do Senhor com ações de graças, com diálogo e com súplica. E Ele se moveu em nosso favor. Só para completar a bênção, o Senhor nos deu recurso para quitarmos o veículo. Nós pegamos o veículo lá no Piauí. E na viagem nós paramos numa agência bancária e quitamos o veículo. O Senhor é maravilhoso. Não bastando isso, o Senhor sustenta a promessa que Ele nos faz. Ele garante com que o resultado ele aconteça de forma eficaz. Paramos, o veículo estava com o pneu careca, precisando de revisão, e faríamos uma viagem de mais de 2.000 quilômetros, eu e meu esposo. E paramos em uma oficina para dar manutenção, para terminarmos a viagem. E eu esperando meu esposo saiu com o mecânico para ver se estava tudo certo no carro. Veio um homem até mim e falou assim: "Ei, aquele rapaz que saiu no carro é seu esposo?" Eu disse sim. Ele falou assim: "Olha, eu sou pastor na Bahia e Deus manda dizer para você. Fala para ele que o que vocês vieram buscar aqui, o Senhor vai fazer vocês chegar no destino de vocês. Ele vai fazer vocês chegar bem. Mas não ultrapassem a 100 quilômetros por hora." E eu falei: "Senhor, muito obrigada. Amém." E assim nós fizemos. E depois que nós chegamos aqui em Goiânia, nós fomos entender o porquê daquela direção de não ultrapassar 100 km por hora. Simplesmente porque o carro estava com quase 2 anos de PVA atrasado e iríamos ser parados na barreira, várias barreiras que havia, e o carro ia ficar parado lá. Foi incrível. Cada barreira que nós passávamos na barreira, os policiais paravam o carro de trás. Foi calculado o tempo certo para estarmos na hora certa e chegarmos no nosso destino. Eu quero dizer para você que aquilo que Deus tem para a sua vida está calculado, está projetado. Apenas tenha fé. Exerça com autoridade, propriedade, aquilo que Deus tem te conduzido. E exerça a sua fé. A palavra do Senhor diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que viríamos coisas extraordinárias. Olha só esse potinho com várias sementinhas de mostarda. Você consegue visualizar? Você não precisa ter a fé de todas elas, apenas uma. Eu não sei o que você precisa, mas eu creio em Deus que faz milagres. Um Deus que, quando você clama, Ele te responde. Então, independente do que você esteja passando, creia e verá a glória de Deus. Feche os seus olhos, quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra. Visita esse homem e essa mulher onde eles estiverem. Que a sua glória e o seu poder, ó Deus, que excede todo o entendimento, possa trazer clareza, revelação, graça em cada coração. Deus, que toda raiz de incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida que a glória do Senhor vai ser manifesta. Que o Espírito Santo possa se derramar de uma maneira sobrenatural sobre as suas emoções, renovando a sua fé, a sua expectativa. Eu declaro em nome de Jesus que será feita a vontade do Senhor sobre esse pedido, sobre esses desejos que está no seu coração. Que o Senhor possa alinhar tudo com o trono da glória dele, porque ele é fiel, justo e verdadeiro e se responsabiliza pela sua vida. Que Deus te abençoe. Que ele faça resplandecer sobre você a sua gloriosa luz. Fique na paz, em nome de Jesus.